Muito bom dia, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Agora Vale, nesta terça-feira, dia 5 de fevereiro. E hoje o nosso convidado é o José Antônio Saldi, presidente da ACIT, Associação Comercial e Industrial de Taubaté. Seja muito bem-vindo, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente neste bate-papo. E para a gente começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse brevemente a sua formação e também a sua experiência. Eu tenho 55 anos, sou formado em Física, em Engenharia Civil também, as áreas pedagógicas todas. Estou presidente da Federação dos Convênios do Estado de São Paulo, presidente do Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes de Taubaté, e presidente da Associação Comercial de Taubaté, agora, a partir do dia 25, homologado, vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado. Certo. E Taubaté já começou o ano anunciando que conseguiu aí reduzir o déficit de empregos em 2018. Como está a expectativa para 2019? A gente luta muito, é lógico. Taubaté, eu acho que ela desceu muito, porque é uma cidade que teve um foco industrial, completamente industrial. E aí a gente, quando você tem uma crise, não adianta a gente falar que não houve, porque houve, né? É lógico que muita gente conseguiu se organizar, porque tinha alguma coisa, já estava guardada e conseguiu ir para frente com isso. Essa crise que é assim mesmo. Mas aqueles que não estavam, não tinham guardado dinheiro nenhum, não tinham nada de caixa, eles realmente sofreram mais que os outros. E com a falta das indústrias, a gente automaticamente sofre muito com o desemprego. Com o desemprego na indústria, isso é uma bola de neve, a gente acaba acarretando no comércio, serviços, tudo isso acaba se perdendo. Então a gente sofreu bastante. Quando você sofre bastante, qualquer aumento de número ainda não chegou naquilo que a gente estava, mas qualquer número que aumente já é melhor do que o ano passado, lógico. Certo. E ainda falando sobre o ano passado, a CIT fez um programa de renegociação de dívidas que foi um sucesso. Já tem planos para a realização de uma segunda edição? Sim, isso é uma coisa constante. A Associação Comercial de Taubaté, só para você entender, Stefano, ela tem 120 anos. É a mais antiga de toda a nossa região. É a segunda do estado. Então, ela veio lá de Félix Guizar e ele sempre vendo essa parte social dos empregados, do comércio. Então, quando você vê a necessidade, o trabalho que a associação faz com relação à liquidação de crédito, aqueles que estavam devendo acertar com os seus lojistas, nada mais é do que a importância da gente retomar essa parte social que a gente tanto esquece dentro do contexto. A gente tem que ter, sim, o lojista bem e também o cliente bem. Nós tivemos lojistas que entraram nessa última campanha que ele dava 70% de desconto, né? E ainda parcelava em 12 vezes. Ora, é um negócio que a gente tinha que estar realmente veiculando a todos e organizando. Isso foi muito bom para a gente, muito bom para o lojista, né? Muito bom para aqueles que também foram lá acertando suas contas. Acontece sempre ao final do ano? A gente já tem um programa que é normal, mas no final do ano a gente dá mais atenção a isso, a gente coloca mais na mídia, a gente faz mais o marketing pesado para que, até porque é a hora que o cliente está com o seu 13º e ele está querendo entrar um ano já sem dívida, né, com o pé direito, isso tudo é fundamental, tudo isso cai na cabeça e a gente põe na mesa também e define os caminhos. A FACESP também nos ajuda bastante porque ela faz isso a nível estadual, então a gente embarca no processo.
Como você bem pontuou, esse ano a CIT completa 120 anos, né, de desenvolvimento em Taubaté, um importante papel. Como que você enxerga essa evolução ao longo dos anos? Olha, o comércio e serviços, eles agora estão sobrepondo as indústrias em termos de empregos. E isso é importante. Por erros aí, eu acho que de administrações federais que vão colocando a nossa matéria-prima para fora, para eles se organizarem e depois vendem aqui, e aí acaba que a gente tem um comércio e um serviços maior do que até da indústria. Mas, exemplo também, nosso lá, por exemplo, as nossas empresas que a gente tem da família, a gente tem perto de 250 funcionários. Só comércio e serviço. Então você imagina quanto isso reflete em todos. E aí tem indústria que não tem 50 funcionários. Lá em Taubaté eles estavam dando áreas para a empresa, para a indústria montar com 40, 50 funcionários. Quer dizer, e até onde? E para comércio, serviço de dar alguma coisa? Não dá nada. É gente que luta, a gente que constrói, a gente que faz, tá certo? Não? E a gente que vende o produto que é feito na indústria. Porque também, se não tiver isso, a gente não vai conseguir, nada consegue andar. A CIT não cuida apenas do comércio, né? Então tem também a participação das indústrias. Como que é essa adesão, uma vez que Taubaté é um grande polo industrial na região? A gente vive parcerias, né? Ninguém caminha sozinho. Então, a gente tem uma parceria muito boa com o Ciesp e Fiesp. O Albertino, que é o grande líder aqui do Fiesp e Ciesp da região, ele faz parte da diretoria da Associação Comercial. A gente tem uma indústria. Então, os problemas deles são problemas nossos, né? Então, essa ligação ela tem que ser mesmo. E os problemas nossos são deles também. Quer dizer, a gente tem que andar junto. A parceria tem que ser desse jeito. E não é eu querendo tirar alguma coisa dele, não. É eu sabendo os problemas dele e tentando resolver os problemas dele. Porque só assim a gente vai andar. Não adianta a cidade grande também não pensar na cidade pequena. Porque também não consegue andar. A gente precisa ter essa consciência e largar esse lado de coronelismo que a cidade cresce e aí acha que é a mais e que não precisa dos outros. Não é assim que funciona. A empresa cresce, acha que não precisa mais do outro. A indústria cresce e pensa que não precisa mais do outro. Todo mundo precisa de todo mundo, né? E a gente, tendo essa consciência, a gente desenvolve mais rapidamente todo o processo. Quantos associados estão na CIT hoje em Taubaté? Olha, 1.200 associados. A gente tem 1.200, mas sempre lembrando que muita gente sai, muita gente entra, mas a linha ainda permanece, né? O ano passado parece que nós perdemos perto de 18 e agora, já no começo do ano, a gente já conseguiu 22. Então, você tem uma ideia de como que isso deve crescer. E a gente tem uma pesquisa lá que é interessante ver que a maioria, o terceiro item de trazer novos associados é a representatividade da diretoria da Associação Comercial. Então, uma diretoria forte traz também associados. O primeiro item são os convênios, né? Bastante convênios, que inclusive a gente deve ampliar isso para a região. Depois a gente tem os cursos, feiras, seminários, que são importantes para o lojista. O lojista precisa disso, ele precisa estar sabedor de tudo que está acontecendo, né? Um bom atendimento, curso de atendimento, curso de contábeis, curso com o pessoal do PROCON, quer dizer, tudo isso a gente coloca a dispor do cliente. E aí a gente traz novos associados por conta disso, fideliza aqueles que já estão, que também é importante. Estou com um assunto que já era a minha pergunta aqui, falando a respeito desse investimento em palestras, inclusive em ensino à distância, né, no EAD. Onde que as pessoas encontram informações sobre esses cursos, como elas podem fazer para participar?
Você entrando no site da Associação Comercial, né, você vai encontrar todas as informações. A Associação Comercial, ela mantém um site bastante importante, né? Ela é detentora também daquele taubaté.com.br também, que é um site importante também da cidade. Então, tem o .gov e tem o Taubaté. E tem a Citaubaté, né? Que é tudo junto.com.br também. Você encontra todas as informações. É importante lembrar que a gente tem feiras que a gente leva o lojista gratuitamente para São Paulo, porque a gente discute com São Paulo nas feiras lá, por exemplo, de modas, de couro, a gente discute e pede aí uma van, e a gente consegue grandes coisas lá. Eles têm interesse do lojista estar. Então a gente, com isso faz uma associação e com isso a gente aumenta esse rol de fidelização por conta dos custos de palestra. A respeito do EAD, existe plano de desconto para quem é associado, né? Tudo tem plano de desconto associado. Tudo. A gente desenvolve tudo em prol do associado. Então não tem como você não pensar em desconto para ele. É o que a gente faz. A gente está com uma rede de convênios que a gente deve sair agora para as associações comerciais da região, e espero que seja para o estado também. Por exemplo, o associado de Taubaté, ele tem desconto nos hotéis de Ilhabela, ele tem desconto nos hotéis de São Sebastião, de Ubatuba, Vale Histórico. E o Vale Histórico, por exemplo, e o litoral que queira vir para fazer vir aqui fazer uma hemodiálise aqui em cima, ele tem desconto aqui nos hotéis aqui também, ele tem desconto nos restaurantes aqui, mas ele chega no restaurante, ele já vai ver o selo da federação, e ali ele vai conseguir, com a carteirinha dele, ter esse desconto. Isso é uma coisa que não é só para o associado a nível de Taubaté. Eu espero que isso se amplie para que Pinda também consiga ter novos associados, porque ele vai chegar lá e Pinda ele vai chegar e vai falar assim, olha, você não quer ter, porque você tem condições de estar com o seu produto, o seu hotel, o seu restaurante, etc., a sua clínica, ser colocada para todos os 5.000 associados que a gente tem na região. Isso é fundamental. Você sai de um nicho que você tem de 200, 300 para 5.000. É fundamental isso, se a gente trabalhar em parceria, né? Em união, unidade mesmo, eu tenho certeza que a gente vai longe. Para a gente esclarecer, então, deixar bem claro para quem está nos assistindo o papel da ACIT em Taubaté e também os benefícios para os associados. Você vê, a gente estava falando do IAD, a universidade, só a universidade, a Associação Comercial de Taubaté tem uma parceria com a universidade e a gente tem 20% de desconto nas mensalidades da Universidade de Taubaté. Isso é uma parceria que deve vir para os outros associados de toda a região, né? É uma coisa que a Taubaté conseguiu há bastante tempo, mas que isso tem que ser repassado para os outros. Assim como o Pinda deve ter alguns outros descontos que ele consegue estar disseminando para os outros nossos associados. A Associação Comercial, ela tem uma busca aí pela perfeição. A gente está com perto de 20 pessoas trabalhando na empresa, na Associação Comercial mesmo, lá dentro. Parte dela está envolvida diretamente com o cliente, parte com o cliente do cliente, né? E aí, o cliente que eu estou dizendo, o nosso cliente, e depois os deles. Porque a gente pensa em associado, mas eu penso que ele é um cliente meu e que eu tenho que lutar bastante para que ele volte, né? O associado não é, quando você pensa numa associação, que ele não é associado e eu não tenho que fazer nada para ele, e aí eu vou acabar perdendo o associado. É o caso dos sindicatos. Né? Os sindicatos, eles tiram dinheiro do lojista, tiravam dinheiro do lojista
automaticamente, porque saía lá da contabilidade já direto para o sindicato. Hoje eles já vão ter que correr atrás, fazer o que a associação comercial faz, porque a associação só anda se ela mostrar alguma coisa para o associado, porque senão ela não vai andar. Eu não sou obrigado a pagar R$39 se não tenho nada em retorno, né? Então a gente, sabedor disso, a gente tem que correr atrás, correr muito, porque a associação não pode se esvairar, se perder, né, em alguns contextos. Nós temos associações aqui na região que estão sofrendo e a gente não pode deixar elas acabarem, né? Uma associação comercial é uma peça importante dentro da economia da cidade. Já visto aquilo que eu falei para você, os serviços e o comércio estarem hoje alavancando quase que todo ou boa parte dos empregos de uma cidade. O lojista ou então proprietário de uma indústria que queira ser associado, como que entra em contato? Entre em contato com a associação da sua cidade, da sua região, que é assim que a gente tem que andar. Não adianta vir para Taubaté, não é isso. Nós temos que ter esse público para todas as associações. Então venha para a Associação de Pinda, quem é de Pinda, venha para a Associação de Taubaté, quem é de Taubaté, Caçapava, São Luís do Paraitinga, né? Ou lá, Campos do Jordão, enfim, nós somos 23 associações comerciais aqui da região. E é importante que você venha, dê palpite, xingue, brigue, mas nós temos que estar juntos, porque é o único jeito da gente crescer, a gente crescer nessa unidade e levando. Eu não tenho problema com críticas, eu adoro críticas. Eu vim para cá, nem sabia as perguntas, falei o que vier, a gente vai fazer, porque é isso aí, e se vier crítica, a gente vai ter que se adequar e acertar, porque é assim que tem que ser, né? A gente não pode fugir dos compromissos que a gente tem do dia a dia. Esse ano você assume como vice-presidente da RA6, que compreende aí o Vale do Paraíba e também o litoral norte do estado, na FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Como que estão as suas expectativas e as suas propostas para essa nova responsabilidade? Algumas coisas a gente já está acertando, né? Eu reconheci alguns erros que estavam, porque gente de Ilhabela ir para de Bananal não tem condições de ir daqui para lá. Então a gente vai dividir em 4 sub-regiões. Eu acho que Guará para cima, Guará atende, né? Taubaté atende esse miolo aqui. Aí a gente pega São José dos Campos, tem que atender Santa Branca, Paraibuna e Jacareí. E o litoral tem que atender lá. Então a gente faz reuniões mensais e eu vou até a reunião, né? Não precisa eles virem para cá. E a cada 2, 3 meses a gente faz uma geral. Mas já vai com isso melhorar. E a gente usar a internet, né? Videoconferências, a gente fazer isso. Porque uma reunião de lá de Ilhabela, que a gente tem, é que eu esteja lá, nada mais justo do que a gente disseminar isso, pôr nos horários, organizar os horários. E a pessoa de Bananal que quiser assistir a reunião e participar, e estar junto na reunião, ele só não vai assinar, não vai ter voto, porque algumas coisas que detêm lá, né? Assim como o Vale Histórico também, que a gente vai para lá. Eu acho que as reuniões têm que ser bem pontuais daquela região, daquilo que eles realmente têm de problemas lá. Não dá para andar 400 quilômetros e ficar, né, e enfrenta a balsa, daí você enfrenta que horas que a pessoa tem. E a empresa? Dá para largar a empresa? Não dá. Então, a gente tem equipamentos hoje que a gente consegue fazer isso de uma forma bastante produtiva para todos. Certo. E o seu lado empresário, o que você espera de 2019 do mercado? Olha, eu acho que essa crise veio em 2014, com aquele fiasco da Copa do Mundo. Todo mundo falando pra gente que
tinha que investir, porque a Copa do Mundo ia ser um negócio, que a gente estava aqui na região entre São Paulo e Rio, que eu acho que você nem era nascida, né? Mas era essa a ideia, quer dizer, veio tudo pra gente vinha assim, porque pra gente que tem hotel, vinha assim, olha, construa mais apartamento, invista, empreste dinheiro, vá, porque nós vamos ter uma lotação. Não tivemos um hóspede. Certo? E aí, como é que você faz com tudo aquilo que você emprestou? Como é que você faz com tudo aquilo que você fez? Quem paga a conta? Quem paga a conta disso? E aí você vê essa ordem nossa, você imagina a ordem no Brasil inteiro. Que todo mundo investiu em coisas. Acabamos sofrendo por isso. Aí começou. A gente, eu lembro que quando eu entrei na associação comercial, a gente fez um levantamento, já era 2015, e a gente tinha 100 lojas fechadas num grupo de 20 ruas. 2016, janeiro de 2016, nós fizemos de novo, deu 159 lojas fechadas nessas mesmas ruas. E assim foi aumentando. Agora que nós retornamos ao ano passado, em termos de lojas, se você falar assim para mim, não, mas a venda está para a internet, etc., eu também acredito nisso que houve, mas houve um caminhamento para isso, o e-commerce está grande, né? Nós temos lojistas em Taubaté grandes que já estão pensando em fechar porque o comprador está indo lá, experimenta o sapato e vai na casa dele e compra pela internet. Então, ele está servindo para o site do outro. E é dinheiro que eu não sei como que a gente vai ter que organizar isso, mas esse dinheiro deveria ficar na cidade. Quer dizer, a venda foi feita na cidade? Ótimo, então os impostos deveriam ficar ali. Porque quando você vende pela internet, vai para a Americana, vai para não sei aonde, e a saúde nossa fica prejudicada, porque os impostos não são recolhidos aqui. A segurança nossa fica prejudicada, porque os impostos não são recolhidos aqui. Então a gente tem que se organizar de tal forma, eu não sei como, né? Eu não sou sabedor disso, mas de que venda feita, a pessoa comprou no seu laptop uma compra aqui, desde que for pelo seu ID, que seja computado aqui os impostos, que os impostos fiquem aqui e não vão para outra cidade onde são. Aí sim nós conseguimos caminhar, na minha opinião, bem, porque do contrário, nós vamos ter mais lojas fechando e em umas cidades pobres na nossa região, a não ser que a gente vá para outro caminho, que seja turismo, mas aí todo mundo está indo, certo? A Bahia lá só fala nisso, só tem turismo, então quer dizer que daí nós vamos ter que caminhar muito para chegar aos pés do Nordeste, que trabalha muito bem, lógico está prejudicado, porque tudo que cresce muito é desordenado e acaba se perdendo. Mas você vai para o sul, você vai ter um turismo bacana lá, cidadezinhas pequenas, os alemães tomando conta muito bem, cidades todas limpas, maravilhosas, e a gente aí vai ter que trabalhar muito para chegar lá, para chegar nos pés de Gramado, né? Porque Natal, Luz, né? Nem pensar um negócio desse. Eu acho que aí foge um pouco. José, você ter sido eleito vice-presidente da RA6 demonstra um ótimo relacionamento da CIT de Taubaté com as outras associações da região, né? Então, primeiro que é importante saber que a Associação Comercial de Taubaté, apesar de 120 anos, nunca foi vice-presidente, né? Nunca teve essa autonomia de representar a região. Então nós já estivemos em Pinda, nós tivemos Caraguá, Guará, Cruzeiro, São José dos Campos várias vezes, e Taubaté nunca. Então não é só a mim, mas é lógico que eu mostrei isso para os outros. Olha, gente, acho que está na hora de Taubaté. Puxa vida, é o que a gente necessita, pelo menos para a gente dar uma mudada, para não ficar sempre em São José dos Campos, né?
E São José dos Campos, das últimas, ele já está há bastante tempo nessa atuar. Então, a partir daí eles entenderam, né? Eu nem corri todas as associações comerciais, eu corri só 15. A 16ª veio até nós. Porque já são pessoas que já estão no meu rol ali de trabalho. Eu já trabalho com eles já diretamente, eu já tenho um contato bacana com eles. Por exemplo, Ubatuba, essa parte dos convênios eu já estou fazendo com Ubatuba. Então eu já estou levando associado meu para as pousadas lá de Ubatuba. Assim como São Bento Sapucaí, eu estou levando o certificado digital para lá. Eles não têm condições porque é muito pequeno, então um dia por semana a nossa funcionária vai lá para fazer o certificado digital para eles. É associado deles, eles não vêm ficarem associados ao nosso. O mais importante é a gente crescer como região. Eles, sabedores disso, é lógico que eu chego lá, eu consigo, né, conversar. Nós fizemos desses 15, eu também não coloquei cruzeiro. E o senhor João Serapião lá me ligou esses dias e pediu para que, sem saber nada, que ele estava com um problema com uma suposta associação comercial de Lavrinhas, né, que a gente nunca viu em lugar nenhum, e que ela estava adentrando no comércio de cruzeiro. Um problema grave. Eu falei, seu João, não sou ninguém, mas Taubaté é maior no número de associados do que Cruzeiro. Estou junto, vamos junto. Peguei meu carro, ele veio até Taubaté, eu fui com ele até lá para saber o que estava acontecendo. Ele ficou com 15 dias lá e a reunião foi marcada para 15 dias depois. Então, em 15 dias ele levantou o documento. Pacas. E a gente chegou lá com a força de Taubaté junto. É isso que eu faço, entendeu? Eu não fiz porque ele votou em mim, ele nem votou, mas é isso que eu consigo fazer, porque assim, eu tenho tempo, um pouco de tempo disponível e eu consigo fazer isso com a maior das boas vontades, porque eu entendo que Taubaté só vai crescer se a região crescer, né? A gente não cresce sem o outro. Exatamente, o que você muito bem pontuou. Nós somos uma região aqui muito importante para o estado de São Paulo, o estado do Rio, e precisa todo mundo caminhar junto para que haja esse crescimento do conjunto por um todo, né? José, muito obrigada pela sua participação em nome do Agora Vale. Te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente, esclarecendo aí sobre o assunto. A casa está sempre aberta, sempre que for necessário. Estamos aqui à disposição. Obrigada a você também que ficou nos assistindo. Vou deixar os links da associação para quem tiver interesse em conhecer mais. E é isso, nós vamos encerrando aqui mais um bate-papo. Ao longo do mês teremos outras entrevistas. Vamos ficando por aqui com esse papo reto.